Olá pessoal, sou o professor Bruno e hoje essa aula a gente vai falar da aula 3 para os alunos do segundo ano sobre polaridade das moléculas. Então, antes de falar da polaridade das moléculas, nós vamos hoje ensinar como determinar a polaridade de uma molécula sem utilizar a regra vetorial, da soma vetorial, quando o momento dipolar, lembrando, quando o momento dipolar é igual a zero, a molécula é apolar. Quando o momento dipolar é diferente de zero, a molécula é polar. Então, geralmente as moléculas diatômicas, ou seja, que tem dois átomos, quando os átomos são iguais, por exemplo, H2, O2, essas moléculas têm átomos iguais. Essas moléculas são apolares. Agora, enquanto moléculas diatômicas que têm átomos diferentes, as moléculas são polares. Agora a gente vai ensinar um jeito de descobrir quando é mais de 2, 3 átomos, mas não por momento dipolar, porque às vezes o aluno fica confuso e não consegue fazer. Nós vamos ensinar pelo número de nuvens eletrônicas e pelo o número de ligantes iguais, tudo bem? Então, antes de começar a falar como determinar esse jeito, que é bem mais fácil para o aluno, nós vamos falar das nuvens eletrônicas primeiro. É assim, quando nós temos as ligações químicas, a gente pode ter três tipos, Nós podemos ter ligações simples, ligações duplas e ligações triplas, certo? As ligações simples são aquelas ligações que é representado por um par de elétron que a gente usa um tracinho. O tracinho representa um par de elétrons, esse um par de elétron aqui. E esse tracinho aqui é representado como uma nuvem eletrônica. Tudo bem? Agora, quando a gente tem dupla ligação, então a gente tem dois pares de elétrons ligados, que a gente vai representar por dois tracinhos. E esses dois tracinhos também é considerado uma única nuvem eletrônica. Tá bom? Então as ligações duplas são assim. E depois as ligações triplas vão ser três pares de elétrons que se ligam. Três pares. Esse par de elétrons que se liga, como a gente tinha falado das ligações covalentes, é de um átomo e de outro átomo. Então são três tracinhos. Então é 1, 2, 3 tracinhos. Que é representado também com uma única nuvem eletrônica. Já sabemos disso. Então quando tiver uma ligação simples entre átomos, é representado com uma nuvem eletrônica. Uma ligação dupla, é também uma nuvem eletrônica. E uma ligação tripla também é uma nuvem eletrônica. Ah, professor, e se os pares de elétron forem isolados, ou seja, são aqueles pares de elétrons, que a gente fala, não ligantes, ou seja, não ligantes é que não houve ligação entre os átomos, não ligantes, ou par isolado de elétron, par isolado de elétrons. Também é representado com uma única nuvem eletrônica. Tudo bem, pessoal? Então, sabendo disso, agora nós podemos determinar pelo número de nuvens eletrônicas e pelo número de ligantes iguais se a molécula é polar ou apolar. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a molécula de água. Aqui é uma representação que a gente fala, uma fórmula molecular. Essa aqui é a fórmula. Fórmula molecular. Tá? Agora, a gente vai ter que representar essa fórmula não na fórmula molecular. Para descobrir que tipo de polaridade que é a molécula, a gente vai ter que representar, igual a gente fez na aula anterior, pela fórmula estrutural. Tudo bem? A fórmula estrutural, então, é assim. Você vai montar os átomos, você vai fazer a disposição deles. O oxigênio ele é o átomo central, que só tem um. Nós sabemos que o oxigênio, na tabela periódica, ele está na família 6A. Então, ele possui o quê? 6 elétrons na última camada. Então, eu vou representar os elétrons na última camada deles. Tem um aqui, outro aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 elétrons. Aí, eu vou representar também os átomos de hidrogênio. Então, o hidrogênio, tem um outro aqui, outro aqui. O hidrogênio está na família 1A, então ele possui um elétron na última camada. Para ter a ligação química, tem que seguir aquela regra chamada regra do octeto.
Então o oxigênio fica estável com 8 elétrons na última camada. Se ele já tem 6, né, 6 elétrons, ele só precisa de mais 2 elétrons para ficar estável. Mas como essa é uma ligação covalente, que é uma ligação compartilhada, né, então a gente vai fazer o compartilhamento com um hidrogênio e com o outro. Porque o hidrogênio ele fica estável, ele é uma exceção octeto, com 2 elétrons na última camada. Então se ele compartilhar o elétron dele com o elétron do oxigênio, né, então nós vamos compartilhar, né? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos compartilhar esse hidrogênio com oxigênio e esse outro hidrogênio com oxigênio. Dá uma olhada, ó. O oxigênio vai ter 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cada hidrogênio vai ter 1, 2, 1, 2. Então, todos estão estáveis. Mas o que me interessa aqui, descobrir se é polar ou apolar essa molécula. E vamos determinar isso agora. Então, assim, o que sobrou aí, ó? Sobrou esse par de elétron aqui, que a gente fala par de elétron não ligante, e esse outro par de elétron aqui, no átomo central, que é o oxigênio. Agora, então, quantas nuvens eletrônicas eu tenho? Ó, eu tenho uma ligação simples aqui, outra ligação simples, e aqui é um par de elétron não ligante, e aqui é outro. Então, são quantas nuvens? Eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens. Então, vamos marcar aqui, ó, 4 nuvens eletrônicas. 4 nuvens eletrônicas. Agora, quantos átomos iguais? Tenho 2 átomos iguais. Esses átomos iguais não são os átomos, não é o átomo central, né? Seria o hidrogênio, ó. Eu tenho um átomo aqui e outro átomo aqui. 2 átomos iguais, mas o número de nuvens eletrônicas é diferente do número de átomos iguais. Então, essa molécula aqui, né, a gente fala que quando é diferente, né, é uma molécula polar. Tudo bem? Então, quando o número de ligantes iguais, ou o número de átomos iguais, né, for diferente do número de nuvens eletrônicas, a gente fala que a molécula é polar. Isso está determinado. Nós podemos representar a molécula de água não nessa forma eletrônica, mas na fórmula assim também. Ó. Posso colocar o oxigênio aqui assim, com um traço. Esse um traço representa esse par de elétron e esse outro traço representa esse par de elétron. E os par de elétron isolados você pode deixar separado, pode representar eles, porque eles não se ligam com ninguém. Tudo bem? Então essa forma e essa outra forma, eletrônica ou fórmula estrutural, é a mesma coisa, tá bom? Agora vamos para o CO2, vamos determinar se a molécula é polar ou apolar. Então vamos desenhar também o átomo central. Ó. O átomo central é o carbono, ele tem 4 elétrons na última camada, então eu vou representar 1, 2, 3, 4. Ele está na família 4A. Tá? O oxigênio, como a gente tinha falado, tem 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, nós vamos colocar aqui o compartilhamento de elétron. Ó. O oxigênio fica estável com 8 elétrons na última camada. O carbono também fica com 8. Ó. Vamos compartilhar. Ó. Sempre o átomo central fica no meio, tá bom? Olha lá. Quantos o carbono tem? Ó, o carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Cada oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todos estão estáveis eletronicamente. Então, a gente pode representar dessa forma, como também dessa forma aqui, ó. Ó. Aí a gente vai ver, ó, agora tem dupla ligação. Lembra que a gente tinha falado no início da aula? Que uma dupla ligação representa uma nuvem eletrônica. Então, aqui tem uma nuvem, aqui tem outra. Quantos ligantes iguais nós temos? Ó, temos aqui o oxigênio e temos o oxigênio. Então, nós temos o que? Vamos colocar aqui duas, né? Duas nuvens eletrônicas. Duas nuvens eletrônicas, né? E temos o que? 2 ligantes iguais, que são os oxigênios, né? Então, se o número de nuvens eletrônicas é igual ao número de ligantes iguais, os ligantes têm que ser iguais. Então, essa molécula aqui é apolar. Pronto, determinamos a polaridade do gás carbônico. Ela é uma molécula apolar. Agora vamos para o metano, que é o CH4. Vamos representar ele. Então,
O CH4 é a mesma coisa, ó, o carbono tem 4 elétrons na última camada, tem os hidrogênios que tem 1 na sua última camada, que está na família 1A. Olha lá. Vamos representar os pares de elétron, ó, tem um par aqui, outro par aqui, outro par aqui, olha que interessante, outro par aqui, né? Então, ó, a representação, quantas nuvens eu tenho? Eu tenho 4 nuvens eletrônicas, então vamos colocar aqui, 4 nuvens eletrônicas. E quantos ligantes iguais? Ó? Tenho 4 também, ó, um hidrogênio aqui, outro aqui e outro aqui. Então eu tenho 4 ligantes, ou átomos, né? Tanto faz, tá? Falar átomos ou ligantes. Ligantes iguais. Tudo bem? Então essa molécula, quando o número de ligantes e o número de nuvens eletrônicas são iguais, né? É apolar. Mas os ligantes, lembrando, tem que ser iguais. Se tiver um ligante diferente aqui, se tiver um cloro, por exemplo, já a molécula é polar. Aí se tiver 2, já é polar também, porque tem 2 ligantes iguais e 2 ligantes diferentes, né? Então, sempre vai ser. Para ser apolar, todos os ligantes aqui do metano tem que ser igual. Se todos fossem cloro ligado com carbono, aí sim seria apolar, porque os 4 ligantes seriam iguais. Agora vamos para essa molécula aqui, ó. Essa molécula aqui é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que geralmente vêm do petróleo, né? Que tem carbono e hidrogênio na sua fórmula química. Então, foi verificado experimentalmente que essas moléculas, né, todas essas moléculas são moléculas apolares. Então, por exemplo, você pega lá a gasolina, né? A gasolina, a fórmula da gasolina é C8H18. A gasolina, então, é uma molécula também apolar, porque ela é um hidrocarboneto apolar. E por ser apolar, a gasolina não se mistura com a água, porque a água, acabamos de falar, que é polar. Tudo bem? Então, lembre que os hidrocarbonetos, as funções orgânicas, que é a primeira que a gente estuda, né, no terceiro ano, os hidrocarbonetos são moléculas apolares. Tudo bem? Ou seja, só interage com moléculas apolares. Agora, esse aqui é o trifluoreto de boro. Então, vamos lá fazer a dedução desse aqui. Ó. O boro está na família 3A. Então, ele tem 3 elétrons na última camada. Então, vamos representar ele. 1, 2, 3. E está ligado com o flúor. Né? Está ligado com o flúor. O flúor, né, no caso, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele está na família 7A. Então, vamos representar. Flúor. Geralmente os elétrons ficam aos pares, tá? Então assim, o boro ele é uma exceção também ao octeto. Fora o hidrogênio que fica estável com 2 elétrons na última camada, o boro fica estável com 6 elétrons, ele não precisa de 8. Então ele vai compartilhar, vai fazer 3 ligação química para dar 6. Se ele já tem 3 e compartilha mais 3 elétrons dos flúors, ele vai ficar com 6, então ele fica estável eletronicamente. Então, ó, eu vou ter uma nuvem eletrônica aqui, vou ter outra nuvem eletrônica aqui e outra nuvem eletrônica aqui. Então, o que deduzimos? Que temos só 3 nuvens eletrônicas. Então, tem 3 nuvens eletrônicas. E quantos ligantes iguais? Ó? Nós temos um flúor aqui, outro flúor aqui e outro flúor aqui, em relação ao átomo central. Então, temos 3 átomos, né, ou ligantes, eu coloco os dois para vocês não se confundirem, átomos iguais, porque se tiver um átomo diferente já não vai dar certo essa regra, né? Então, como o número de nuvens é igual ao número de ligantes iguais, essa molécula é apolar também. Tudo bem? Então, já descobrimos que o trifluoreto de boro, o BF3, é uma molécula apolar. Agora, vamos para o dióxido de enxofre e trióxido de enxofre para finalizar a aula. Ó, o dióxido de enxofre é a mesma coisa. Ó, o enxofre está na família 6A. Então, eu vou representar todos os elétrons que tem dele da última camada. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio também está na família 6A. Então, vamos representar os 2 oxigênios com seus respectivos elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6 aqui, né? 5, 6. Pronto. Os dois tá na mesma família, tá na família 6A. E eles ficam estáveis com 8 elétrons na última camada cada um. Então, ó, se eu fizer uma ligação química aqui, olha que interessante, né? Se eu, por exemplo, ligar, né, no caso, esse oxigênio com outro oxigênio, então vamos fazer a ligaçãozinha química aqui, ó. Se eu pegar aqui, eu vou fazer o compartilhamento de elétron desse oxigênio com esse enxofre, esse oxigênio com esse enxofre. Então, ó, esses dois átomos já ficaram estáveis eletronicamente, né? Tem uma dupla ligação aqui. E aqui, por exemplo, o oxigênio não está estável, mas o enxofre já está. Então vai ter uma ligação especial chamada ligação dativa. É como se, entre aspas, né, esse enxofre estivesse dando o seu par de elétron, porque ele já está estável, né? Então, a ligação covalente comum é aquela que cada átomo, ó, que no caso o enxofre e o oxigênio, compartilha seu elétron. Agora, a dativa não. A dativa, um único átomo que já está estável eletronicamente, no caso o enxofre, ele vai pegar os seus dois elétrons e vai compartilhar com o oxigênio. Então, a configuração do enxofre vai ficar assim, ó. Vamos representar sem os elétrons, tá bom? É só para vocês verem, ó. Tem aqui uma ligação dativa e aqui vai ter uma ligação dupla. E o interessante é que vai sobrar aqui um par de elétrons, né? Então, olha o que vai acontecer. A gente vai falar quantas nuvens eletrônicas tem, professor? Ó, aqui lembra que a dupla eu tinha falado que era uma nuvem. A ligação isolada, não ligante, também é uma nuvem. E a ligação dativa também é considerada uma nuvem eletrônica. Então, quantas nuvens eletrônicas nós temos? Nós temos 3 nuvens eletrônicas. E quantos ligantes iguais nós temos? Ó, só temos 2. Ó, 2 oxigênios. Então, é diferente, né? 2 ligantes. 2 ligantes iguais. Então, tinha que ter 3 ligantes iguais para a molécula ser apolar. Mas no caso, como tem 2 ligantes iguais e 3 nuvens eletrônicas, então essa molécula, o dióxido de enxofre, é polar. Ele já se mistura com a água. Tudo bem? Porque a molécula de água, como eu já tinha falado, é polar. Então, aquela ideia da miscibilidade, da mistura semelhante e semelhante é isso. E vamos para o último, que é o trióxido de enxofre. Ó. Vamos lá, então. O trióxido de enxofre tem 3 oxigênios agora em volta do trióxido de enxofre. Então, vamos representar os pares de elétrons. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer as representações. Olha que interessante. Vamos fazer aqui a dupla, né? Então vai ter uma dupla aqui, outra dupla aqui. Né? Já está estável esse enxofre e esse oxigênio aqui, número 1, vou chamar, tá? Agora precisamos deixar estável o oxigênio número 2 e número 3. Então o que a gente faz? Vamos fazer uma dativa. Ó. Então vai vir um par de elétron aqui e vai mandar para esse oxigênio. E vai vir outro par de elétron aqui e vai mandar para esse oxigênio. Olha que interessante agora. Então, a fórmula estrutural, como que vai ficar? Ó? Vai ficar assim, ó. Eu vou ter uma dupla com oxigênio número 1 e vou ter 2 dativas com oxigênio número 2 e o número 3, ó. Né? Então, vamos contar. Quantas nuvens eu tenho? Eu tenho uma nuvem, 2 nuvens e 3 nuvens. Então, eu tenho 3 nuvens eletrônicas. 3 nuvens eletrônicas. 3 nuvens eletrônicas. E quantos ligantes iguais? 1, 2, 3. Então eu tenho 3 ligantes iguais. 3 ligantes iguais. Então essa molécula, olha que interessante, a molécula de trióxido de enxofre já vai se tornar uma molécula apolar. Então, qual a conclusão dessa aula que nós temos hoje? Né? Quando o número de nuvens eletrônicas é igual ao número de ligantes ou átomos, né? Ligantes, entre parênteses, átomos. E esses átomos têm que ser o quê? Tem que ser iguais, né? Tem que ser iguais, átomos iguais, não pode esquecer disso. Nós falamos que as moléculas são apolares. Já, em contrapartida, se o número de nuvens
eletrônicas for diferente do número de ligantes iguais, né? Já sabe que é átomo, né? Nós falamos que as moléculas são polares. Tudo bem, pessoal? Então era isso que eu queria falar. Se quem não se inscreveu no terceiro bimestre, entre no meu canal, se inscreva, dê comentários, dê sugestões. Porque lá vai estar todas as aulas que a gente está dando aqui online, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. E isso vai ajudar muito para vocês fazerem a atividade 1 dessa semana, que vale nota. Tudo bem, pessoal do segundo ano? Então, um abraço e tenham bons